vereador para a criação de um fundo de apoio às famílias e que, portanto, que possa iniciar no próximo ano e que esteja explanado no documento das atividades e do Orçamento da Câmara Municipal para 2023. Como é que olha para esta sugestão, para este fundo, e tendo em conta já aquilo que também evidenciou durante a reunião, que o mais importante, portanto, é a criação de uma estratégia, que o município tem uma estratégia para fazer face a estas dificuldades? O que acontece é que, relativamente ao Fundo de Apoio às Famílias, já existe. E por isso vejo com bons olhos. Se ele existe, eu sou Presidente de Câmara e não acabei com ele, e ele existe, vejo com bons olhos. Este é um fundo que já existe há alguns anos. Este fundo está inscrito no próprio orçamento como famílias, de apoio às famílias. Houve anos até que eram referidos os próprios apoios que eram atribuídos e estipulados a cada uma das famílias, mas este fundo existe, é categórico e está aberto e tem a capacidade de se adaptar às necessidades do Concelho de Vizela. Porquê? Porque é um fundo que está sempre disponível e está sempre aberto a qualquer candidatura que possa surgir através da área social da Câmara Municipal de Vizela. Então, se este fundo existe, o que é importante neste momento? Importante é uma estratégia que a Câmara Municipal, do ponto de vista interno, chama Estratégia de Apoio Social. O que é uma estratégia de apoio social? É uma estratégia que permite superar as diversas debilidades, não apenas naquele momento na distribuição do fundo, mas superar aquelas debilidades que efetivamente possam ser necessárias a cada uma das famílias, adaptando a cada uma das famílias. Porque há famílias que precisam de um fundo de emergência pontual, há famílias que precisam de um fundo de emergência semestral, há famílias que podem precisar de um ano. Mas a verdade é que, se há famílias que precisam desse apoio e desse fundo, há famílias para quem, necessariamente, o cabaz complementar que a Câmara tem juntamente com a própria Santa Casa da Misericórdia é uma mais-valia e consegue ajudar. Ou então, pensando de uma outra forma, famílias não tão carenciadas, todos os apoios que são efetivamente colocados por parte da Câmara Municipal de Vizela para esbater aquilo que é a inflação e apoiar. A título de exemplo, deixo aqui dois que me parecem muito relevantes. O primeiro, o cheque bebé, que tem ajudado imensas famílias. Falar das famílias, falar em ter filhos nas famílias e não falar do cheque bebé é efetivamente um erro. E daí que a Câmara Municipal de Vizela, desde que iniciou este processo de atribuição do cheque bebé, já distribuiu pelas famílias vizelenses mais de 800 mil euros. E uma dupla distribuição. Pelas famílias vizelenses, 800 mil euros, mas para o comércio tradicional e para os proprietários do comércio tradicional e para as suas famílias, 400 mil euros. Para além deste mecanismo, posso dizer que existem outro tipo de apoios. Este ano, todos os alunos que iniciar a sua atividade escolar e nos seus primeiros 4 anos vão ter aquilo que é o kit escolar, que é um kit que, na realidade, de forma complementar àquilo que é atribuído pelo Governo, isto é, os livros escolares, a Câmara atribui, por um lado, as fichas, que são efetivamente necessárias, e todo o material para o ano escolar, desde réguas, esquadros, lápis de cor, canetas, cola, tudo que efetivamente é necessário, a Câmara Municipal disponibiliza a todos os alunos. E isto é um apoio importante. É um apoio importante porque eu recordo-me, quando era miúdo, muitas das vezes as dificuldades que todas as famílias acabavam por ter no início do ano escolar, onde tinham que comprar os livros, onde tinham que comprar o material, onde era um aumento significativo e expressivo das despesas no mês de setembro. Daí que existem determinados apoios e existem determinadas medidas que são apoio à família e que estão nesta estratégia de apoio social. O que é que eu posso dizer para além disto? Para além de todos estes apoios que existem e que têm vindo a ser adaptados ao longo dos tempos, existe neste momento uma linha de apoio para aquilo que é a pobreza envergonhada, onde a Câmara Municipal de Vizela cria condições para que muitas das famílias da classe média, que por dificuldades associadas àquilo que é uma alteração da sua condição laboral para o desemprego,
têm dificuldades e muitas das vezes têm vergonha de se recorrer aos apoios. A Câmara Municipal de Vizela criou uma linha de pobreza envergonhada, onde na realidade qualquer pessoa pode contactar os serviços municipais e fazer chegar toda a documentação para ser aferida por e-mail, para avaliarmos e fazermos com que, na realidade, a atribuição do apoio seja feita sem sequer a pessoa se deslocar à Câmara Municipal de Vizela para o efeito, podendo apenas os técnicos da Câmara deslocar-se à casa da pessoa para fazer esta mesma aferição, com base em toda a documentação que foi remetida. E daí que, na realidade, esta estratégia de apoio social é muito mais importante do que única e exclusivamente um fundo, e ainda por cima, se tivermos em consideração que este fundo já existe. Esta estratégia de apoio social é uma estratégia que, a seguir ao Covid e antevendo nós a crise que existia, criámos condições para que ela fosse readaptada. Isto é, face às contingências do Covid, tínhamos uma estratégia voltada para essa área de intervenção, atendendo que nós sabíamos que uma crise económica poderia estar iminente e com reflexos nas famílias do Concelho de Vizela. Desde o início deste ano que estamos a preparar esta estratégia. Não faz sentido estarmos aqui, de certa forma, a apresentar todos os casos associados. Não faz sentido levantarmos de forma excessiva esta bandeira. Não faz sentido criarmos alarme social sobre o que possa estar a acontecer. O que faz sentido é promover e divulgar estas medidas e apresentar soluções às famílias. E é isto que já está a ser feito, que foi preparado no final do ano passado e que já está em execução desde o início deste ano e que nós contamos, face àquilo que é este segundo semestre e o início do próximo ano, terá uma adesão ainda mais significativa. No ano há sempre a possibilidade de fazer aquelas revisões, portanto, às rubricas. O que eu pergunto é se prevê, portanto, na elaboração do documento, já reforçar essas rubricas na área social. O que eu vou dizer uma coisa, para o apoio social ser bem feito, qualquer pessoa que saiba o que é o apoio social, para o apoio social ser bem feito, é importante que esteja aberto de forma permanente. O que é que eu quero dizer com isto? Não tem que ser fixado um valor no orçamento. Não tem que ser o apoio atribuído e depois ficar estanque. Qualquer apoio social, para ser bem feito, tem que ser efetivamente aberto. O que é aberto? Nós hoje fomos à reunião de Câmara e verificámos que houve uma ratificação da decisão de atribuição de escalão de subsídio a 3 pessoas. E isto é que é bem feito. Houve uma alteração do rendimento agregado familiar de 3 famílias. Passaram a necessitar de apoio por parte da Câmara Municipal de Vizela e o enquadramento num outro escalão. O que é que aconteceu? Veio à reunião de Câmara, ficou aberto e foi atribuído. Bolsas de estudo, a mesma coisa. Vão abrir agora as bolsas de estudo e as respectivas candidaturas. Mas se chegarmos a janeiro, mesmo estando elas atribuídas, se for efetivamente necessário fazer uma retificação face à alteração do agregado familiar, este apoio social tem que estar efetivamente aberto. Estamos a apoiar as famílias no Fundo de Apoio às Famílias. Este Fundo de Apoio das Famílias tem uma inscrição no início do ano com base no orçamento que será aprovado. Se esgotou este valor em fevereiro, em março, abril ou maio, tem que ser reforçado de acordo com as necessidades. Um dos pressupostos básicos do apoio social é a abertura permanente e constante, porque as nossas vidas são vidas que se alteram substancialmente de um momento para o outro, em particular num período de crise, com a possibilidade de uma inflação progressiva e o encerramento de empresas. Esta é a regra e só assim é que conseguimos colmatar e adaptar às necessidades das famílias vizelenses.